Não tentes armar-te em minha mãe. Ouviste? O meu filho, que nos últimos tempos mal me dirigia a palavra a não ser para exigir coisas, atirou-me esta frase fria e cortante enquanto se encostava a mim. Com o grande cartaz da cerimônia de finalistas do 12 grau, ano nas costas, ele olhou para mim de soslaio, com um sorriso trocista no rosto. No exato momento em que abri a boca para lhe perguntar que raio de conversa era aquela, ele antecipou-se. Eu sei de tudo, está bem? Tu não és a minha mãe verdadeira. Ele apontou o dedo diretamente à minha cara e depois encolheu os ombros, num gesto de desdém. Jamais me passara pela cabeça que o rapaz que eu criei usasse aquele tom de voz, chamando-me por tu com tamanho desprezo, e fiquei completamente paralisada. Talvez ele tenha interpretado o meu choque como uma confissão de culpa, como se me tivesse apanhado numa mentira e eu não tivesse resposta, pois desatou a rir às gargalhadas. Tendo em conta que és uma mãe falsa, com que lata é que tencionavas participar na minha cerimônia de finalistas? Mãe verdadeira? O que é que este miúdo estava a dizer? Fui eu quem o criou, quem cuidou dele até o dia de hoje. E ser chamada de falsa pelo próprio filho com quem vivi debaixo do mesmo teto era algo que, sinceramente, não me fazia o menor sentido. Tentei recompor-me e abrir a boca para me defender. Mas antes que pudesse articular uma única palavra, as costas do meu marido surgiram na minha frente. Pensei, por uma fração de segundo, que o meu marido se tinha colocado entre nós para repreender o nosso filho por me estar a falar daquela maneira. No entanto, quando ele se virou, a expressão no seu rosto era uma cópia exata do sorriso arrogante do nosso filho. A cerimônia de finalistas é um dia de gala, um dia muito importante para qualquer jovem. Sendo assim, não faz sentido nenhum ter pessoas estranhas lá dentro, não achas? O meu marido e o meu filho estavam lado a lado, a olhar para mim com a mesma expressão de escárnio. A surpresa superou a raiva quando percebi que ele partilhava da mesma opinião do rapaz. O meu marido é a pessoa que melhor sabe, sem qualquer sombra de dúvida, que eu sou a mãe. Por isso, o que é que ele estava para ali a inventar? O meu filho colocou a mão no ombro do pai e olhou para mim de cima para baixo, transbordando prepotência. Pois é, uma pessoa que não passa de uma estranha querer entrar na escola num dia destes é um bocado nojento. Calma lá, ela conduziu até aqui, não precisas de falar assim. Foi a primeira vez que o meu marido interveio com palavras mansas, mas não estava de forma alguma a repreender o rapaz pelas atrocidades que me estava a dizer. Com o mesmo sorriso cínico nos lábios, o meu marido deu passos largos na minha direção e agarrou-me pelo ombro. O motorista pode muito bem ficar à espera no parque de estacionamento até a cerimônia acabar. E fazendo uso da sua força bruta, obrigou-me a dar meia volta, empurrando o meu corpo em direção ao carro que eu tinha acabado de estacionar. Outros alunos e os seus pais, que chegavam do parque de estacionamento, desviaram o olhar, visivelmente constrangidos com a cena, e apressaram o passo para passarem por nós. Senti-me absolutamente patética. Talvez o meu marido tenha percebido que todas as forças tinham abandonado o meu corpo, pois soltou-me o ombro. Atrás de mim, conseguia ouvir os dois a rir e a trocar piadas, mas já nem sequer tinha energia ou vontade para prestar atenção ao que diziam. Comecei a caminhar em direção ao carro, e o som das gargalhadas deles tornou-se ainda mais alto. Entrei no carro, fechei a porta e respirei fundo. Sim, não havia qualquer motivo para eu ficar calada e aceitar ser tratada como lixo. Olhei pelo espelho retrovisor e vi o meu marido e o meu filho a caminhar alegremente em direção ao portão principal da escola secundária, aos saltinhos, como se tivessem acabado de ganhar a lotaria. Respirei fundo mais uma vez. A minha decisão estava tomada. Liguei o motor do carro e arranquei dali para fora, deixando os portões da escola para trás. O meu nome é Catarina. Tenho atualmente 46 anos. Vivo com o meu marido, Tiago, que é 2 anos mais velho do que eu, e com o nosso filho, Diogo, que está agora no 12 grau ano. Na empresa onde trabalho desde que me formei, sempre me dediquei de corpo e alma. Talvez graças a esse esforço constante, confiaram-me a liderança de projetos importantes e alcancei posições de chefia, estabelecendo um estatuto bastante sólido. Catarina, eu quero muito chegar a ser uma profissional como tu. À medida que os meus anos de serviço aumentam,
Ouço cada vez mais este tipo de elogios dos meus colegas mais novos, o que me enche de gratidão. Também sou muito abençoada no que toca a relações humanas no local de trabalho, conseguindo manter uma distância saudável e amigável tanto com a geração mais nova como com a administração. Quem ouvisse isto, sem conhecer os bastidores, poderia pensar que a minha vida navega em águas calmas e prósperas. Mas a realidade estava a quilômetros de distância disso. A verdadeira dor de cabeça da minha vida eram o Tiago e o Diogo. Epa, despacha-te lá a fazer o jantar. Chego do trabalho estourado e tenho de esperar. Fogo, só tens esta mistela mal amanhada. 1000 vezes preferia comer um hambúrguer rasca ou uma massa instantânea do que isto. A culpa é tua. Agora vou ter de ir à rua comprar comida a sério. Por isso passa para cá os euros. Acreditem se quiserem, mas estas eram as palavras que eu ouvia diariamente da boca do meu marido e do meu filho. Eu já não era uma esposa ou uma mãe, era uma escrava. Se quisesse ser simpática, diria que era uma empregada doméstica não remunerada. Estávamos muito longe de ser considerados uma família. Aliás, o Diogo já tinha passado da idade daquelas birras típicas da adolescência. O curioso é que antes, ele também respondia mal ao Tiago, mas, a certa altura, o alvo de todos os ataques passei a ser exclusivamente eu, e a hostilidade contra o pai esfumou-se. Como é que as coisas tinham chegado a este ponto? Em relação ao Tiago, eu já andava frustrada há muito tempo. Apesar de ambos trabalharmos a tempo inteiro, ele não levantava uma palha em casa. Mas com o Diogo, as coisas não costumavam ser tão difíceis. Pelo menos até ele entrar para o ensino básico, tenho a certeza de que a nossa relação não era assim. Quando eu o chamava a dizer que o jantar estava na mesa, ele saía logo do quarto e vinha sentar-se conosco. Quando eu cozinhava o seu prato favorito, o rosto dele iluminava-se num sorriso enorme a dizer que estava delicioso. E agora, olhem para ele. Transformou-se numa pessoa completamente diferente. Se o problema da adolescência fosse apenas usar palavras mais duras, eu talvez tivesse aguentado. O verdadeiro problema era que o Diogo, sempre que algo não lhe agradava, começava a atirar coisas, a bater nas portas e a fazer estrondos enormes para me intimidar. Diogo, se tiveres recados ou papéis da escola para assinar, podes entregar-me logo que chegues. Se tem prazo, temos de tratar disso a tempo. Um aviso suave da minha parte era imediatamente interpretado como uma ordem ditatorial. Os olhos dele semicerravam-se num misto de ódio e ele desatava aos gritos, berrando para eu me calar. Se por acaso a comida que eu preparava não tivesse o aspecto que ele queria, ele e o Tiago juntavam-se a rir de mim. O Diogo dizia que não ia comer aquilo e que ia ao café ou ao supermercado comprar qualquer coisa, acabando sempre por me cravar dinheiro. Diga-se de passagem que eu não tenho falta de paladar e a minha comida não é má. Pelo contrário, nas várias vezes em que convidei amigos lá à casa, todos repetiram e elogiaram imenso os meus pratos. Podes parar de falar comigo nesse tom? Já estás no secundário, és crescido. Tens de pensar se as palavras que usas não magoam quem as ouve. Sempre que eu tentava corrigir a sua atitude e apontar as suas falhas, o Diogo, longe de recuar, demonstrava a sua irritação, pontapeando as pernas da mesa ou esmurrando a parede, usando a força física como resposta. O som da porta do quarto a ser fechada com uma violência propositada, o barulho das louças sujas e das caixas de plástico do almoço a serem atiradas contra o lava-louças com tanta força que parecia que se iam partir em 1000 pedaços, o som de revistas a serem arremessadas contra a parede. Eram sons que de agradáveis não tinham nada. Ouvir aquilo todos os santos dias fez com que o meu nível de tensão acumulasse até ao limite. E também já sabia que não valia de nada falar com o Tiago sobre o comportamento do nosso filho. Atualmente, eu vivia isolada dentro da minha própria casa. O Tiago e o Diogo eram unha com carne, e sempre que eu chamava a atenção a um deles, o outro vinha em sua defesa. Tiago, eu gostava que também fizesses algumas lides domésticas. Há dias em que eu saio muito tarde do escritório e ajudava imenso se pudesses adiantar o jantar. E por que é que não deixas marmitas preparadas ao fim de semana? Eu também chego a casa cansado, ouviste? O pai tem toda a razão. A velha com certeza que não faz nada de jeito na empresa. Por isso,
ao menos que sirva para alguma coisa dentro de casa. Bastava eu tentar falar sobre as tarefas domésticas com o Tiago para o Diogo se intrometer na conversa, dizendo barbaridades e juntando-se ao pai para me atacar em força. Diogo, para com essa mania de atirar coisas só porque algo não te agrada. Que chata, pá. Então para de falar comigo com esse ar superior e deixa de ser melga. Exatamente. O miúdo só faz essas coisas por causa do nervosismo que tu lhe causas. Se alguma parede ou algum móvel se partir, a culpa é inteiramente tua por o tirares do sério. Quando eu tentava repreender o rapaz pelas suas explosões de raiva, o Tiago inventava umas desculpas descabidas, defendendo o filho e fazendo parecer que eu era a raiz de todos os males do mundo. Se pudesse escolher, claro que não queria estar sempre a repetir a mesma ladainha, mas por mais que eu falasse, até ficar com a garganta seca, nenhum deles mudava 1 milímetro do seu comportamento. Como é que a culpa podia ser minha? Se a sensação de alcançar um bom resultado no trabalho era como um céu azul e limpo de primavera, estar em casa com o Tiago e o Diogo era como carregar uma tempestade de nuvens negras e pesadas nos ombros. O meu local de trabalho tinha se tornado, há muito, um refúgio muito mais relaxante do que a minha própria casa. E foi no meio de todo este cenário que ocorreu o grande incidente. Aconteceu pouco tempo depois de o Diogo saber que tinha entrado na universidade, no próprio dia da cerimônia de finalistas do 12 grau ano. Fomos os 3 no carro. Eu ia a conduzir, o Tiago no banco do pendura e o Diogo deitado no banco de trás. Assim que estacionei, levei com aquela rajada de insultos. Uma estranha como tu quer ir à cerimônia? Os meus colegas vão achar que ando com gente esquisita, quem vai passar vergonha sou eu. Quando o Diogo me disse aquilo, eu, que já estava a tirar o cinto de segurança, fiquei paralisada. O clique do fecho do cinto ecoou de forma oca dentro do carro. Estranha, o que é que ele queria dizer com aquilo? Eu era sem tirar nem pôr a mãe dele. Não há uma pinga do mesmo sangue nas nossas veias. Que tu venhas a esta cerimônia não me traz alegria nenhuma. Pelo contrário, só me chateia a cabeça. Jamais pensé que ele me visse dessa forma. Não percebi se ele estava a usar a palavra estranha no sentido literal ou se era uma daquelas metáforas cruéis de adolescente para me ferir. Mas, fosse como fosse, eram palavras com uma força destrutiva capaz de me despedaçar a alma. E como se não bastasse, o Tiago, com a mão já no puxador da porta do carro e um sorriso cínico, atirou a machadada final. Portanto, já o viste. O motorista fica aqui à espera no parque de estacionamento. Eu, como verdadeiro pai, vou lá dentro assistir ao dia de glória do nosso rapaz. O tom de voz do Tiago deixava claro e sublinhado que eu não era considerada mãe ali. Sem conseguir conter, soltei uma exclamação de espanto da minha boca. A forma como ele deu ênfase à palavra pai fez o meu sangue gelar. O facto de ele ter falado mais alto nessa parte não foi impressão minha. Deixando-me ali especada, sem conseguir esboçar uma reação, os dois saíram do carro a rir perdidamente e caminharam em direção aos edifícios da escola. Olhei em redor. Vi outros alunos, que também deviam ter vindo de carro, a caminhar de forma tranquila pelo estacionamento, aconchegados entre os seus pais. Um vento frio e seco soprou diretamente dentro do meu peito. Num mundo normal, a nossa família estaria a caminhar assim, os 3 lado a lado. Não, com certeza que isso seria impossível. Mesmo que o incidente de hoje não tivesse acontecido, a nossa relação familiar já estava irremediavelmente destruída há anos. O que é que eu estou para aqui a fazer? De repente, tudo me pareceu absurdamente ridículo. Por que é que eu tinha de me sujeitar a esta humilhação constante em prol do Tiago e do Diogo? Tal como eles tinham dito, haveria alguma razão para eu ficar especada no carro até ao final da cerimônia? Não. Vou mais embora. Murmurei isto para o ar, mas ninguém respondeu. Soltei um suspiro pequeno, prendi de novo o cinto de segurança e liguei o carro. Não estive ali nem 10 minutos. Fiz marcha atrás, saí do recinto e conduzi de volta à casa. Caminhei a passos largos e determinados até ao quarto. Tirei a minha mala de cabine e comecei a enfiar lá para dentro roupa para vários dias, produtos de higiene, cosméticos e as minhas coisas essenciais. Não tencionava voltar a pôr os pés naquela casa. Era humanamente impossível continuar a partilhar o mesmo teto com aquelas 2 pessoas.
Além disso, se eu era apenas uma estranha para eles, com certeza que viver comigo seria um fardo que lhes estava a fazer um enorme favor em retirar. Sorri com ironia para mim mesma. Depois de fechar a mala, levantei-me e fui buscar a coisa mais importante, aquela que não podia de forma alguma esquecer, guardando-a bem fundo na minha carteira de mão. Eram as minhas cadernetas bancárias e os meus cartões de multibanco. Seriam absolutamente indispensáveis para o lugar para onde ia a seguir e para os passos que tencionava dar. Saí de casa com a mesma velocidade com que entrei. O meu primeiro destino foi o banco. Fui diretamente cancelar todos os débitos diretos, cortando na hora o pagamento da renda, da luz, da água e do gás. Suspender todas as despesas daquela casa era o primeiro passo. Depois disso, meti-me à estrada, rumo à casa dos meus pais. Catarina, o que se passa? Vieste sem avisar. Aconteceu alguma desgraça? Assim que toquei a campainha e a porta se abriu, os meus pais olharam para mim com os olhos arregalados, acolhendo-me de imediato na entrada. A voz deles, a expressão nos seus rostos, tudo transmitia uma preocupação profunda e genuína. Durante anos a fio, do Tiago e do Diogo, nunca ouvi uma única palavra gentil, apenas vozes afiadas como lâminas de barbear a cortar-me a pele. Ouvir aquele tom quente dos meus pais fez com que os meus olhos se enchessem de lágrimas de imediato. Há quanto tempo eu não sentia o calor reconfortante de uma família? Para não começar a chorar ali mesmo, já com a minha idade avançada, à frente dos meus pais, mordi o lábio inferior com força. Percebendo que eu não estava em condições de falar à porta, disseram-me: entra, vem para a sala. Sentada no sofá, contei-lhes com todos os detalhes os horrores pelos quais tinha passado. Os meus pais, que normalmente são pessoas muito calmas e ponderadas, começaram a ficar com os rostos tingidos de um vermelho furioso. As veias do pescoço do meu pai saltaram. Parecia a encarnação da própria ira. Ver aquela expressão, que eu raramente presenciara na vida, não me deu medo, porque eu sabia perfeitamente que o alvo daquela fúria não era eu, mas sim o Tiago e o Diogo. Não posso acreditar. O Diogo ainda vá. É um miúdo estúpido. Mas um homem feito como o Tiago a fazer uma coisa dessas? É perfeitamente normal estares em choque, filha. Catarina, ficas aqui conosco o tempo que precisares, até estares calma e com a vida orientada. Por ter estado isolada tanto tempo dentro do meu próprio lar, a ideia de que não tinha aliados neste mundo já estava enraizada no meu cérebro. Ouvir aquelas palavras dos meus pais deu-me uma força gigantesca. A minha ideia era começar a procurar um apartamento para arrendar assim que pudesse, mas, até lá, aceitei a generosidade deles e instalei-me no meu antigo quarto. 5 dias depois, o telemóvel começou a vibrar em cima da mesa de cabeceira, acompanhado pelo toque de chamada. O ecrã iluminou-se com o nome Tiago. Eu já previa que isto fosse acontecer, e sinceramente a simples ideia de ouvir a voz dele dava-me náuseas. Mas franzi a testa e decidi atender. O meu único objetivo era acabar com esta novela de uma vez por todas. Estou? Sim. Mas que raio de brincadeira é esta? A voz dele do outro lado, distorcida e carregada de ruído, feriu-me os tímpanos, fazendo o meu sobrolho franzir-se ainda mais. Enquanto eu mantinha a boca fechada num esgar de repulsa, o Tiago continuou a debitar insultos a uma velocidade alucinante. O dia do teu ordenado já passou, e, no entanto, não há um único cêntimo na conta das despesas da casa. Onde está o dinheiro da renda? Vá, despacha-te e faz a transferência. É evidente que não vou fazer transferência nenhuma. Cortei-o friamente, sem pestanejar. Nós já estamos divorciados. Já não somos família nenhuma. Por que carga de água haveria eu de pagar o que quer que fosse? Daqui para a frente, desenrasquem-se e paguem as vossas próprias contas com o vosso dinheiro. O quê? Divorciados? Eu nunca assinei nem concordei com divórcio nenhum. Para que o Tiago, que parecia estar genuinamente à nora com a situação, pudesse ouvir bem, soltei um longo e audível suspiro de exasperação. De que é que estás a falar? Há 3 anos, nós fomos ao escritório do meu advogado e assinamos uma procuração com poderes especiais para o divórcio por mútuo consentimento, juntamente com o acordo de separação. Tu também assinaste. A tua assinatura está lá reconhecida. Anne? Ele emitiu um som esganiçado, patético.
Parecia que a memória lhe tinha sido apagada. Teria ele pensado que eu já não queria o divórcio e simplesmente varrido o assunto para debaixo do tapete? Ou talvez para o Tiago a questão fosse tão insignificante que, embora não se tivesse esquecido totalmente, o assunto ficou arrumado num canto escuro do cérebro. Qualquer que fosse o caso, a minha raiva só aumentou. Era a prova provada de que os meus sentimentos valiam zero para ele. Para mim já era claro como a água que eu não tinha importância nenhuma para aqueles dois. Mas, para tentar arrancar a verdade daquela cabeça enferrujada que continuava a perguntar o que se passava do outro lado da linha, comecei a explicar com a frieza de uma máquina. Quando o Diogo andava no básico, eu cheguei ao meu limite. Disse-te que queria o divórcio, lembras-te? O Diogo com a sua atitude perpetuamente rebelde. O Tiago, que não fazia a ponta de um corno em casa, nunca me apoiou e juntava-se ao miúdo para me destruir com humilhações diárias. Incapaz de suportar aquela vida, meti um advogado ao barulho e coloquei-lhe à frente a procuração e os acordos de divórcio para ele assinar. Foi nessa altura que ele, aparentemente, se recordou do que aconteceu, porque ouvi perfeitamente o som dele a suster a respiração do outro lado da chamada. Não, mas espera lá. Antecipando o que ele ia balbuciar a seguir, soltei uma lufada de ar e cortei-lhe a palavra. Tu queres dizer que eu tinha prometido que não dava luz verde ao advogado para dar entrada do processo na conservatória do Registro Civil até o Diogo ser maior de idade, não é? Exatamente. Naquele dia, quando eu me curvei perante ele e lhe pedi o divórcio como quem fala com um estranho, ele bufou de forma arrogante e fez a sua exigência moralista. Um pai e uma mãe têm o dever de cuidar do filho até a maioridade. Estás a dizer que vais abandonar os teus deveres? És uma pessoa fria e sem coração. Ao ouvir essas palavras, eu, que tinha a cabeça a estalar com a ideia de que não conseguia viver mais com eles, acabei por recuar. O sentimento de culpa bateu forte e, naquele momento, não consegui ripostar. Acordamos que ele assinava a procuração, mas sob a promessa de que eu só mandaria o advogado avançar legalmente quando o Diogo fosse um jovem adulto e independente. Perante a minha pergunta, o Tiago recuperou subitamente a confiança e desatou a gritar histérico. Pois claro, o Diogo tem 18 anos. Foste quebrar a tua promessa. És mesmo uma cabra desprezível. O Tiago estava a mandar vir com toda a força, completamente cego por um equívoco colossal. Mas do que é que estás a falar? Esqueceste-te que em Portugal a lei é muito clara. A maioridade civil atinge-se aos 18 anos. Ele tem 18 anos. Já é adulto perante a lei para responder pelos seus próprios atos. Portanto, eu não quebrei promessa nenhuma. Apanhado na curva e atingido onde mais doía, o Tiago soltou um gemido abafado. Como não era videochamada, não conseguia ver o estado da cara dele. Mas era fácil imaginar que estava a morder os lábios, a olhar para todos os cantos da sala, à procura de um argumento válido para me atacar. Antes que ele pudesse abrir a boca de novo, lancei a cartada final, demonstrando que não ia recuar 1 milímetro. Tomei conta dele até ao final do 12 grau ano. A partir de agora, o Diogo vai para a universidade, vai ter de ser independente e começa a afastar-se das saias dos pais. O meu papel terminou aqui. E já agora, como vocês os dois fizeram questão de me dizer, eu nunca fui da vossa família. Portanto, o facto de eu ter desaparecido não deve fazer a mínima moça nas vossas vidas perfeitas. Ainda cheguei a sonhar que talvez o Diogo ultrapassasse a fase da rebeldia e voltasse a tratar-me como uma pessoa normal. Que de tanto eu insistir, o Tiago começasse aos poucos a ajudar nas tarefas de casa. Mesmo depois de ter assinado aqueles papéis de divórcio, no fundo do meu coração ainda sobrevivia essa réstia de esperança frágil. Mesmo que não fôssemos de muitas falas, se conseguíssemos agir como uma família banal, eu estaria disposta a rasgar o papel e a continuar com eles. Houve tempos em que acreditei nisso, mas fui apunhalada pelas costas. O episódio do dia da cerimônia foi a gota de água. Saí de casa, liguei imediatamente ao meu advogado e dei-lhe ordem para dar entrada do pedido na conservatória através da plataforma online, oficializando finalmente o divórcio. Depois de lhe dizer isto, sem sequer esperar pela resposta dele, desliguei a chamada na cara do Tiago. Obviamente, isto não significou a paz imediata. O telemóvel começou a vibrar histericamente, deslizando pela mesa.
Passaram-se vários dias, e as chamadas eram constantes. Chegavam mensagens do Tiago sem parar. Atende a porcaria do telefone. Temos de falar. Mesmo bloqueando o número dele, a coisa não ficou por ali, porque começou a ligar de números ocultos. Como eu não atendia, não ouvia a voz dele, mas pelo padrão e insistência, sabia perfeitamente quem era. Percebi que ignorar completamente as chamadas não ia fazê-lo parar. Por isso ganhei coragem. Enviei-lhe uma mensagem a dizer que não tínhamos rigorosamente mais nada a falar e exigi que parasse. Ele ignorou. Por favor, empresta-me dinheiro. Estás a dizer que não te importas que eu e o Diogo não tenhamos o que comer? Vais virar as costas a pessoas que estão a sofrer? Ele deve ter percebido que eu não ia atender chamadas, por isso passou a mandar os seus recados por mensagem. 90% do conteúdo era a cravar-me dinheiro. O Tiago tinha passado a vida a saltar de emprego em emprego, e o seu ordenado era bastante inferior ao da maioria das pessoas da sua idade. Pagar a renda, as faturas da água, da luz e do gás daquela casa enorme, e ainda suportar os custos de alimentação de um jovem de 18 anos que devorava tudo o que via à frente, parecia ser uma missão impossível para a carteira dele. Ele achava mesmo que, se apelasse ao meu sentimento de pena, eu ia ceder. As mensagens tinham um tom dramático, quase a chorar, mas obviamente que eu não ia mexer uma palha. Além do número de telefone, bloqueei o contacto dele em todas as aplicações de mensagens. Decidi ignorá-lo até ele desistir de vez. Passou-se um mês. As chamadas anônimas, presumivelmente do Tiago, acalmaram e eu estava finalmente a gozar da minha paz. Até que, de repente, o telemóvel desata a vibrar violentamente. Revirei os olhos, peguei no aparelho e o nome que lá brilhava não era número oculto. Era Diogo. Sim, estou? Olha lá, que porcaria foste tu fazer? A voz grave vibrou contra o meu tímpano. O tom de voz arrogante era a fotocópia do pai. Tal pai, tal filho, pensei vagamente, quase como se o assunto não fosse nada comigo. Afinal de contas, éramos literalmente estranhos agora. Mas a que se referia ao Diogo? Ao facto de eu ter cortado o dinheiro das contas de casa? Se fosse isso, ele teria ligado na mesma altura que o Tiago, e não um mês depois. Haveria outro motivo. Fiquei em silêncio. Como se percebesse a minha confusão, o Diogo elevou o tom de voz, berrando pelo auscultador. Tu roubaste o dinheiro todo para as minhas propinas da faculdade e fugiste com ele. Não te faças de sonsa. Hã? Soltei um som de puro espanto. Isso deve tê-lo irritado profundamente, porque ouvi um estalido forte de língua do outro lado da linha. Segundo ele me relatou, a faculdade enviou as referências de multibanco para o pagamento da propina semestral. Ele foi ter com o Tiago para lhe entregar a carta, mas o pai, com a cara mais fúnebre do mundo, disse-lhe que não havia dinheiro. Disse-lhe que o ordenado mal dava para a comida e para as contas. Diante disto, o Diogo chegou à brilhante conclusão de que eu tinha roubado o dinheiro dos estudos dele antes de fugir. Quando vivíamos os três juntos, nunca tivemos o menor problema de dinheiro. Era irônico que, mal eu tinha saído pela porta, eles estivessem naquele estado de miséria. Foste tu que roubaste, de certeza. O Diogo estava intimamente convencido de que o Tiago, sendo o homem da casa, era quem ganhava mais e suportava as despesas todas. A realidade era o oposto absoluto. O meu cargo de chefia dava-me um ordenado bastante superior, e era eu quem injetava dinheiro à força toda nas despesas do lar. Mas na cabecinha do Diogo, moldado por anos a ouvir o pai dizer «Tu não deves fazer nada de jeito no escritório», a ideia de que eu era a principal provedora da casa não passava pela imaginação dele nem por um milissegundo. Para desfazer a ilusão em que o rapaz vivia, esperei que ele ficasse sem fôlego e comecei a falar. O dinheiro para as tuas propinas ia sair de um seguro de educação que eu andei a pagar estes anos todos. Mas como nos divorciamos, essa obrigação deixou de existir. Estás a gozar comigo? Devolve já o dinheiro dos meus estudos. Se és encarregada de educação, faz o teu trabalho. Não serves mesmo para nada. Perante os berros do Diogo, que me interromperam bruscamente, o meu rosto fechou-se numa expressão severa. Que lata! Vir agora com a conversa do encarregado de educação. Só dizia isso quando lhe convinha. O dinheiro não é teu.
As mensalidades do seguro de educação saíam única e exclusivamente da minha conta bancária, do meu ordenado. Portanto, aquele dinheiro é totalmente meu. Se eu já não vou pagar as propinas, é perfeitamente natural que o dinheiro volte para as minhas mãos. Talvez por ter sido desarmado com lógica fria e implacável, o Diogo calou-se. Mantendo o mesmo tom cirúrgico, continuei. Para além disso, tiveste a audácia de me atirar à cara que eu não passava de uma estranha que não partilhava o teu sangue. Vir agora bater-me à porta a pedir dinheiro não tem qualquer cabimento, não achas? A partir deste momento, o teu único pai, a tua única família, é o Tiago. Ao dizer isto, não consegui evitar que a memória me trouxesse à tona o conselho que eu lhe tinha dado no passado. Tens de pensar se as palavras que usas não magoam quem as ouve. Na altura, as minhas palavras não fizeram qualquer moça naquela cabeça. Se ele tivesse tido um mínimo de consciência ou culpa na altura, talvez não estivéssemos a ter esta conversa agora. Após a minha explicação, o Diogo não só não ficou em silêncio, como passou ao ataque, com uma voz carregada de espinhos. Cala-te, cala a boca. É um facto que nós não temos laços de sangue. Se queres que eu te reconheça como mãe, é bom que me deis o dinheiro logo de uma vez. Oque, aquela conversa dos laços de sangue não tinha sido apenas uma metáfora parva para me ferir? Ao que parecia, quando o Diogo entrou na puberdade, algures nos primeiros anos de ciclo, o Tiago chamou-o para uma conversa de homem para homem e encheu-lhe a cabeça de mentiras. Disse-lhe que ele era fruto de um primeiro casamento, um filho adotivo meu, e o rapaz, crente na palavra do pai, acreditou naquilo cegamente até hoje. Ou seja, ele achava que não era meu filho biológico. O pai disse-lhe: a tua madrasta casou comigo porque estava de olho na minha conta bancária. Essa frase perversa foi a faísca que fez com que o Diogo começasse a desprezar-me com todas as suas forças. Não faço a mínima ideia de qual era o grande plano do Tiago ao inventar uma mentira tão cruel e nojenta. Será que a minha simples existência o irritava por eu ganhar mais do que ele, e ele precisava de um cúmplice para me infernizar a vida? Será que ele sentia prazer em ver o Diogo insultar-me para aliviar as suas próprias frustrações e inseguranças de macho ferido? O que é certo é que o plano resultou na perfeição. Eu fiquei completamente isolada na minha própria família. Olha, desculpa informar-te, mas fui eu que te dei à luz. Se tens dúvidas, podes ir olhar para o teu boletim de saúde infantil e para o teu registro de nascimento. Hã? Desta vez foi o Diogo quem soltou um ganido fininho, quase afogado. Podia sentir perfeitamente a confusão gigante que se estava a instalar no cérebro dele perante aquela contradição com o que o pai lhe tinha ensinado. Mas ele recompôs a postura e atirou isto. Se és minha mãe verdadeira, tens ainda mais a obrigação de me ajudar. Deixa de conversas e passa para cá o dinheiro das propinas. Ele acreditava mesmo que com este tom arrogante, o meu coração se ia amolecer. Se acreditava nisso, era porque tinha um atraso qualquer no raciocínio. Nós já não somos família. Para além de que tu já és maior de idade aos olhos da lei portuguesa, eu já não tenho obrigação legal nenhuma de te sustentar. E, francamente, por que motivo é que eu haveria de sentir pena e querer ajudar a pessoa que fez da minha vida um inferno estes anos todos? Falei tudo de rajada, sem sequer respirar, e sem esperar pela patética resposta do Diogo, desliguei a chamada e bloqueei o número dele para sempre. Pensei que ao bloquear as chamadas do Tiago e do Diogo, finalmente ia poder gozar a minha liberdade em silêncio. Fui demasiado otimista. Os dois recorreram a táticas dignas de perseguição para conseguirem chegar à fala comigo. Olha, Catarina, a verdade é que o Tiago e o Diogo vieram cá a casa bater-nos à porta. Fizeram um escândalo a dizer que precisavam de falar contigo e queriam que nós lhes dessemos a tua nova morada. Claro que lhes mandamos dar uma curva e não dissemos morada nenhuma. Escusas de te preocupar com isso. Mas eles estão passados. Eu já estava a viver num apartamento sozinha. Por isso eles não sabiam onde eu estava, mas tiveram a lata de ir bater à porta dos meus velhotes. Estou? Catarina, desculpa estar a chatear. O Tiago diz que está desesperado para falar contigo. Será que podias ouvi-lo só 5 minutos para ele se calar? Os meus ex-sogros, que eu por acaso não tinha bloqueado por pena deles não terem culpa, ligaram-me a fazer o papel de pombos correios, envolver
e perturbar o sossego das pessoas à nossa volta era o cúmulo da baixeza. Se eu não cortasse o mal pela raiz, estes dois iam continuar com esta novela mexicana para o resto da vida. Sinceramente, não me apetecia nada olhar para as fuças deles, mas não queria que os meus pais continuassem a ser incomodados. Combinei um encontro entre mim, o meu advogado, o Tiago e o Diogo. Num café calmo, sentei-me lado a lado com o advogado. À nossa frente, os dois tinham expressões carregadas, a fervilhar de ansiedade, tentando congeminar uma forma de virar o jogo a seu favor. Mas do meu lado, havia uma muralha intransponível. Éramos estranhos, e não ia haver um cêntimo da minha carteira para os salvar. A culpa de estarem no fundo do poço era exclusiva deles. Foram eles que semearam a tempestade, agora que apanhassem as canas. Catarina, eu vou dar-te uma última oportunidade. Voltamos a casar e tu voltas a pagar as despesas de casa. Se aceitares agora, eu estou disposto a perdoar-te tudo. É evidente que não aceito. Fiquei parva com a audácia. Ainda tinha a coragem de me falar do alto do seu pedestal. A arrogância era tão gigantesca que já nem sequer dava para sentir raiva. Dava vontade de bater palmas, a tamanho espetáculo de burrice. De onde é que ele tinha tirado a ideia mirabolante de que eu queria voltar para ele? Ao ouvir a minha recusa seca e categórica, a veia da testa do Tiago dilatou-se. Começou a barafustar e a falar a 100 a hora sobre a partilha de bens e como eu lhe ia dever uma pensão astronômica. O meu advogado interrompeu o monólogo dele com a suavidade de um bisturi. Se formos pela via judicial por causa de bens ou danos morais, quem vai sair seriamente prejudicado desta mesa são os senhores. O Tiago calou-se instantaneamente. O peso das palavras de um profissional da lei caiu-lhe em cima como uma bigorna. Se eu estivesse ali sozinha, ele nunca me teria dado ouvidos. Se quisesse, podia perfeitamente pôr-vos num tribunal, aos dois. Todos aqueles insultos, os danos psicológicos constantes, a destruição em casa. Tenho provas de tudo gravado. O quê? Quando é que gravaste isso? A palavra provas fez com que a cara do Tiago perdesse a cor, ficando pálida como a cal. O Diogo também engoliu em seco, com os olhos muito abertos. Deviam estar a imaginar as consequências legais que iam sofrer e entraram em pânico. No entanto, eu não tinha a intenção de abrir nenhum processo em tribunal. Seria a minha última esmola para evitar que o Diogo ficasse a dever dinheiro a advogados e tribunal antes de pagar as propinas da faculdade. Além disso, no que tocava à partilha de bens, eu só levei as minhas roupas e as contas que estavam em meu nome. Deixei lá o recheio todo da casa, eletrodomésticos, carros, era tudo parte dos bens comuns, o que significava que, se houvesse divisão formal de bens, o Tiago teria de me compensar financeiramente pagando metade do valor de tudo. Foi exatamente por isso que o advogado lhes avisou que ficariam a perder. Não vos vou processar, nem pedir divisão formal de bens, nem exigir indemnizações. Em troca, quero que cortem absolutamente todos os laços comigo. A partir deste momento, estão proibidos de me contactar, de se aproximarem de mim, da minha casa nova ou dos meus pais. Eu tinha contratado o advogado exatamente para elaborar este documento de rescisão de contacto, uma espécie de acordo de não aproximação. Percebendo pela minha atitude gélida e pelas palavras do advogado que eu não estava ali para brincadeiras e que o tom autoritário não o levaria a lado nenhum, o Tiago tentou a última estratégia dos desesperados, o teatro da piedade. Os ombros do Tiago caíram como se alguém lhe tivesse cortado os fios que o seguravam, e o Diogo, a tremer da cabeça aos pés, começou a chorar. Por favor, mãe, não me abandones. Eu esforcei-me tanto para entrar no curso que queria na universidade. Não quero ter de desistir e ir trabalhar para as obras só porque não consigo pagar. Eu peço desculpa por tudo o que te fiz. Havia muito tempo que não via aquela expressão de desespero genuíno no rosto dele. Mas, mesmo assistindo a esta cena digna de Óscares, o meu coração não se moveu 1 milímetro. A dor por não conseguir pagar a universidade era capaz de ser verdadeira, mas aquele pedido de desculpas soou mais falso que uma nota de 3 euros. Era o desespero de perder o multibanco, não o arrependimento pelos anos de abusos. Abanei a cabeça lentamente e disse de forma objetiva: estamos divorciados.
Como o rendimento do agregado familiar agora é apenas o do teu pai, ficas num escalão muito baixo. Tens as condições ideais para pedir uma bolsa de estudo da Direção-Geral do Ensino Superior. Para mim, a conversa acabou. Discutam o vosso futuro os dois. O quê? Rendimentos do pai? O Diogo ficou de boca aberta, o ar a sair-lhe de forma ofegante, balbuciando as palavras. Era óbvio que o miúdo não fazia a mais pálida ideia de que eu ganhava muito mais do que o pai dele. Oh, pai! O pai estava farto de me dizer que tu não fazias nada de jeito, que o teu ordenado devia ser tão miserável como o das senhoras das limpezas e que mal chegava para pagar uns trocos das contas da casa. Isso era mentira também. A quantidade de barbaridades e invenções que aquele homem tinha fabricado era surreal. Encarei o Tiago de frente, com os olhos semicerrados de desprezo. Por que é que lhe mentiste a esse ponto? O Tiago, com a boca torcida e os olhos cravados no chão, sem conseguir olhar-me de volta, murmurou de forma patética. É porque me irritava profundamente que tu ganhasses muito mais do que eu. Era uma questão de orgulho, percebes? Eu queria manter a minha dignidade de macho alfa da casa, pelo menos aos olhos do Diogo. Queria manter a dignidade? O que ele quis dizer foi que inventou aquele cenário patético para alimentar a sua masculinidade frágil à minha custa. Um homem de quase 50 anos, a rebaixar-se àquele nível, não se sentiu ainda mais ridículo? Estava mais do que claro para mim, mas o Diogo também lançou um olhar assassino ao pai. O Tiago, que na primeira chamada tinha rosnado como um leão, exigindo dinheiro, estava agora tão encolhido que parecia que o corpo lhe tinha encolhido de tamanho. Fez-se um silêncio pesado à mesa. Pensei que estava na hora de acabarmos com a farsa, por isso coloquei as mãos na mesa para me levantar juntamente com o advogado. Mas o Diogo agarrou-se à manga do meu casaco. Espera, eu fui enganado por ele. O meu pai meteu-me macaquinhos na cabeça. Eu sou uma vítima nisto tudo. Tens de me ajudar a mim, pelo menos. Nem penses nisso. Nos últimos anos eu falei contigo imensas vezes sobre o meu trabalho e sobre o que ganhava. Tu riste-te de mim na minha cara. Chamaste-me mentirosa e preferiste acreditar nas patranhas do teu pai. Foste tu que escolheste agir assim. Vires agora choramingar que és uma vítima já não pega. É tarde demais. O advogado interveio e explicou que se continuassem a assediar-me, as coisas iam acabar nos tribunais com queixas nas esquadras da polícia. Finalmente, encurralados e aterrorizados, os dois aceitaram cortar laços. Assinaram o acordo legal que estipulava que não me contactariam por qualquer via, não se aproximariam de mim, e eu comprometi-me a não intervir de forma alguma nas suas vidas. Com a tinta a secar no papel, o advogado e eu abandonamos o café de cabeça erguida. Mais tarde, através de rumores que foram circulando, soube que o Tiago, obrigado a suportar o pagamento da renda colossal e todas as despesas sozinho, estava a ser asfixiado pelas contas, e o seu limite financeiro rebentara. Como o pai já não lhe podia dar a mesada para os seus caprichos, o Diogo viu-se forçado a arranjar uns empregos a tempo parcial em cafés e lojas. Contudo, a vontade de sair para a noite com os amigos da faculdade foi sempre mais forte. Ele faltou várias vezes ao trabalho sem avisar e foi despedido de todos os sítios onde trabalhou. Até chegou a conseguir a bolsa de estudo, mas em vez de poupar o dinheiro para pagar as propinas, desfez-se do dinheiro todo aos bocadinhos, em saídas e vícios. A dada altura, os meus ex-sogros vieram choramingar para mim, dizendo que daquela forma o rapaz não iria ter dinheiro para pagar as matrículas do próximo ano, implorando-me que o salvasse. Mas invoquei o documento que assinamos e recusei liminarmente intrometer-me. Por outro lado, a liberdade e a tranquilidade absolutas tomaram conta da minha vida. Sinto a mente tão leve que nem se compara ao peso do chumbo que carregava quando vivia com eles. Esta paz de espírito refletiu-se enormemente no meu rendimento profissional. Atualmente consigo resolver problemas e trabalhar com uma energia e garra impressionantes. Tanto na minha carreira como na vida privada, sinto que ainda tenho um mundo de coisas maravilhosas por descobrir e experienciar. Muito em breve, tenciono pagar uma viagem aos Açores ou à Madeira aos meus pais, para podermos desfrutar do tempo juntos sem pressas. Só de pensar nisso, o meu peito enche-se de uma alegria vibrante e inabalável.